Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live. Quarta-feira não deu, então a gente continua hoje. E o tema que eu havia proposto para nós, para sairmos um pouco das questões mediúnicas, é a questão da empatia. Falei bastante sobre essa parte de conexão mediúnica. A gente foi falar a respeito de instinto, fala de intuição, e intuição é um assunto que a gente vai recorrentemente falar durante as lives. Só que vamos partir um pouquinho de um princípio diferente. A intuição é a conexão com o todo do aqui e do agora. Ela permite uma ciência, uma senciência de tudo o que está acontecendo em volta do aqui e do agora. Permite que nós, ao darmos vazão para ela, conseguimos perceber o mundo de uma maneira mais profunda, né? Sabendo tudo aquilo agora. Isso é intuição. E a intuição é muito boa quando a gente está querendo fazer essa conexão com o todo. Então, podemos captar pensamentos com a intuição, podemos ter visões através da intuição, podemos ouvir através da intuição. O que a intuição não faz é entrar e perceber o campo do outro. Ela não nos dá informação a respeito da sensação que o outro está sentindo. A gente pode utilizar a intuição para saber se o outro está triste, se o outro está alegre, se o outro está com fome, mas ela não traz a sensação corpórea disso. Ela não nos permite estar no lugar do outro. Ela nos permite saber o que o outro está sentindo. Então existe uma outra faculdade que é de igual importância com a intuição, que nos permite fazer essa viagem através do que o outro está sentindo. Isto é chamado de empatia. Então, a empatia é uma característica sensível que permite com que nós sentimos o que o outro está sentindo. E mais, permite que nós sentimos o que o outro está sentindo sem se misturar na história do outro. E esse é o ponto mais importante do processo da empatia. Se eu digo que eu estou com fome, é fácil saber o que é fome, porque nós, de tempos em tempos, temos que nos alimentar. Então, o período antes de se alimentar e que está pedindo para que o alimento entre é fome. Então, a sensação de fome todos nós temos. O passar fome, poucos terão. Só mesmo quem ficou numa situação em que não tinha como ter a condição de se alimentar é que sabe o que é fome verdadeiramente. E não uma sensação que é preenchida assim que coloca o alimento para dentro, que é a necessidade, né? O instinto manda nos alimentar. Se nós ficarmos um período muito grande sem alimentar, porque não temos condições de alimentar, isso é fome. E essa sensação da fome mesmo por completo, o estado de sentir o próprio organismo se atacando em busca de nutrientes para nutrir ele mesmo, isso não tem como saber verdadeiramente, a não ser passando fome. A não ser
que através da empatia nós conseguimos fazer essa conexão energética e aí saber o que é fome. Por que a empatia ela é tão importante? Porque a empatia, assim como a intuição, ela é muito poderosa nos processos intuitivos ou nos processos de conexão mediúnica. A empatia ela é muito poderosa nos processos de cura. Como a gente pode fazer o processo de cura sem não se colocar na mesma posição que o outro? Como o processo de transmitir a cura ele pode ser eficiente se nós não conseguimos perceber qual é a magnitude da dor do outro. Como a gente deseja fazer uma transmissão energética via reiki, jorei, cromoterapia, sem uma percepção mais apurada, sem se colocar no papel do outro. E aí a empatia vem com isso, porque ela permite eu saber o que o outro está sentindo de uma maneira verdadeira, sem misturar a minha história com a história do outro. Porque se eu misturo a minha história com a história do outro, eu não estou tendo compaixão para com ele. Eu estou tendo pena. Eu estou tendo dó. Eu estou transformando ele num coitado. E aí eu vou ficar sofrendo junto com ele. E empatia não é para sofrer junto com ele. É para compreender de forma profunda a dor dele em nós, para que possamos ajudá-lo dentro das possibilidades. E até mesmo o fato de conectar empaticamente com o outro nos permite saber se aquilo que nós estamos querendo curar deve ser curado. Não tem como nós trabalharmos processos de cura e querer salvar todo mundo. Porque isso não dá. Se não tiver o movimento, o andar, o se posicionar para a cura, não tem como receber esse processo. Não tem como fazer com que a flua essa cura. Simplesmente vai se misturar e aí vai se desgastar, vai se perder, vai deixar isso ir embora e não vai ter a oportunidade de saber o que é aquilo sem misturar. Cris Silva, você está querendo falar ao vivo, minha querida? Não? Bom, então, voltando. Olha só que coisa bacana. Se a pessoa tem a perda de um ente querido, ele morre. Ele está sentindo uma tristeza interior. Se nós entrarmos nessa tristeza com ela, ficar embalando essa tristeza junto com ela, você imagina que gera uma egrégora de tristeza, criando uma forma, pensamento de tristeza,
que vai envolvendo os dois. E aí, quando os dois se separam, a pessoa que perdeu e a pessoa que entrou na energia da tristeza, a pessoa que está triste, ela vai ficar triste porque perdeu o ente querido. Mas e a outra pessoa? Ela vai ficar triste porque ela gerou uma forma, pensamento, uma ideia persistente sobre tristeza e acaba entrando num processo de entrar para si mesmo, se deprimir, não a depressão, mas se deprimir, sendo que ela não necessitava disso. Ela compreender a dor, estar para outra pessoa, não é uma insensibilidade. Não precisa mergulhar na dor do outro para ajudar ele. Se nós compreendemos empaticamente o que o outro sente, nós sabemos, por conexão, o que deve ou não ajudar o outro. E isso é compaixão. Compaixão é fazer o que é necessário ser feito para ajudar o outro, mesmo que essa ajuda seja não fazer absolutamente nada. A compaixão é uma forma de nós lidarmos com o sentimento do outro de forma sábia. Porque quando nós não utilizamos a sabedoria juntamente com essa conexão empática, nós temos dó. Nós diminuímos o outro. Nós fazemos com que o outro se torne incapaz de lidar com suas próprias dores, sentimentos, tristezas. E aí é onde que tanto aquele que está sofrendo quanto aquele que se propôs a ajudar acabam se misturando. E aí não resolve nenhuma situação e nem a outra. Então, podemos perceber o sentimento dos outros? Podemos. Podemos tirar uma sabedoria disso? Podemos. E é esse que é o grande poder da empatia. Ela permite nós sabermos sensorialmente, emocionalmente, o que é o corpo de dor do outro, o corpo de alegria do outro, um estado mais excitado do outro, sem misturar na vida do outro. Então, quem é curador, o ponto que se tem que desenvolver em maior ênfase é o processo empático, mais do que o processo intuitivo. O processo intuitivo é maravilhoso, você vai fazer a leitura do outro, você vai conseguir perceber onde está a doença e tudo mais, mas para saber as causas internas da doença, do adoecimento, é preciso sentir a energia por trás disso. E sentir isso no próprio ser é maravilhoso, porque aí a gente não precisa passar por esses processos. Imagina o seguinte, nós somos seres que vimos a essa Terra para experienciar. Então, nós temos uma encarnação que é pura experimentação. Temos um plano básico, né, que é conhecido como plano encarnatório, e com esse plano tem uma diretriz do qual a gente deveria seguir. Ah, mas o plano encarnatório não é conhecido por todo mundo. Isso é verdade. Só que internamente nós temos durante a vida várias certezas, vários insights que vão direcionando dentro desse plano encarnatório ou a negação do próprio plano encarnatório. Digamos que nesse plano encarnatório teríamos que ter um desenvolvimento de uma doença cardíaca devido a algum processo de vidas passadas, escolhemos vir nessa vida com uma doença cardíaca. Se com o passar do tempo nós começamos a prestar atenção
o que o outro sente e perceber como isso afeta em mim e perceber as sensações que isso traz em mim, isso já é um processo empático, eu posso saber o que é uma doença cardíaca, eu posso sentir esse processo cardíaco em mim, por exemplo, o que é uma dor, uma pontada no coração, sem ter que passar isso por mim, porque o outro está passando e aí eu posso captar isso. Obviamente que aquele outro, ele tem a história dele que gerou esse processo cardíaco. Então, eu não preciso repetir a história dele para saber o que é essa dor, o que é o que é um problema cardíaco. Se eu já senti, se eu já percebi no corpo essa dor, como é essa manifestação do problema cardíaco, eu simplesmente não preciso vivenciá-lo, porque eu já experimentei, eu já sei. Então, aquele ponto no meu plano encarnatório que está escrito, terás uma doença cardíaca, eu não preciso cumprir. Eu já experienciei, eu já sei o que é, eu já percebi em sua totalidade dentro de mim, sem desenvolver uma história para isso. Então isso seria uma espécie de burlar as leis cósmicas? Não. Se existe dentro dos processos da lei uma forma de perceber um adoecimento, de perceber um estado alegre, de perceber um estado pleno ou um estado decadente, sem se envolver naquela história, mas tendo uma percepção corporal disso, uma percepção empática disso, eu não preciso passar por aquele processo. Eu simplesmente posso ir para frente. Então, o que acontece com os curadores que percebem essa capacidade da empatia? Eles avançam mais rápido em seus próprios processos porque eles não têm que vivenciar a dor do qual está ajudando a curar. Ele não tem que experienciar isso nele, pela história dele, porque o corpo dele já registrou essa experimentação. E se ele já registrou aquilo e sabe que aquilo não é bom, e já sabe os mecanismos pelo qual aquilo desenvolve, ele não precisa desenvolver. Então, olha só que oportunidade ímpar. Mais do que o processo intuitivo. Porque o processo intuitivo vai falar assim, tal órgão está assim porque ele teve um pensamento assim ou teve uma emoção assim. Ele vai contar. A empatia vai fazer sentir. E quando sente, ele é validado no corpo. E se ele é validado no corpo, é registrado nas fitas de DNA. E se é registrado nas fitas de DNA, eu não preciso passar pelo processo, porque já foi feito o registro. Então eu só tenho que partir para a próxima coisa. Então, se nós começarmos, além de tentar desenvolver a nossa capacidade intuitiva, começarmos a prestar atenção na nossa capacidade de empatia, nós vamos dar um avanço em nosso próprio processo evolutivo de destraves, desamarrar, de desenvolver, tirar todo o envolvimento, porque já passamos por isso. Então não há necessidade de passar. E aí é que tem a coisa bela, porque se eu passei por isso, não preciso passar, eu consigo compreender melhor o outro, porque eu não me envolvi na história dele. Então eu sei como ajudá-lo de uma maneira mais plena. E essa ajuda, como eu falei anteriormente, ela pode ser simplesmente não ajudá-lo em nada, porque ele precisa entender aquele processo.
Porque de uma outra forma, ajudando-o, ele não vai entender o processo e vai repetir novamente, novamente, novamente. Então, da mesma maneira que o sim é importante, o não é igualmente importante. E isso é compaixão. É um sentimento que vai e permeia toda a sabedoria para lidar com o outro. Porque sem esse sentimento, o que nós vamos ter inevitavelmente, principalmente nos processos de cura, é dó. E dó não ajuda ninguém. Porque dó faz com que nós queremos carregar o outro, faz com que nós queremos desesperadamente ajudar o outro, faz com que nós atropelemos o outro em sua aprendizagem. Então, não sentir o que o outro sente de uma forma plena e sábia gera somente dó e não compaixão. Porque a compaixão, ela é sábia e ela vai dar a medida correta que há necessidade, mesmo que essa medida seja não dar nada. Perguntas? Alguma pergunta? Como é que podemos desenvolver a nossa compaixão? Em primeiro lugar, para a gente poder desenvolver a compaixão, é prestar atenção em nós mesmos. Da mesma forma que uma melhor forma de desenvolver a intuição é prestar atenção em nós mesmos, desenvolver a empatia para poder compreender melhor a compaixão, precisa que nós prestemos atenção em nós mesmos. No caso da empatia, nós precisamos perceber de uma maneira bem plena nosso sentimento. Aquilo que nós estamos gerando o tempo todo. Se estamos alegres, se estamos tristes, se estamos com raiva, se nós estamos emotivos, é preciso ter consciência desse corpo emocional que nós temos. Porque quando entramos e vamos conversar com o outro, ou quando nós vamos iniciar um processo de cura, os campos energéticos, eles dão uma misturada, eles dão uma conectada. Eles ficam todos concatenados. Então, enquanto há o processo de interação, seja uma conversa, seja um atendimento de cura, esses campos eles estão conectados. Pode ser que a conversa seja um pouquinho mais energética, mas mesmo assim os campos estão conectados.
Se nós não estamos prestando atenção dentro de nós não conseguimos ter o feeling de quando começa a aparecer um outro sentimento, uma outra emoção, junto com a nós, enquanto estamos realizando o processo. E aí é que entra a questão de se perder na história do outro. Porque se você está conversando com uma pessoa mais exaltada e você não está prestando atenção nas suas emoções, a tendência é que vagarosamente você também fique exaltado. Se nós estamos conversando com uma pessoa mais melancólica, a tendência é que lentamente as nossas emoções vão tendendo a um processo de entristecimento. Se não estamos percebendo as nossas emoções, nós não vamos perceber essa queda ou esse ascensionamento da vibração das nossas emoções. Isso numa conversa. E no processo de cura. A pessoa vem fazer um reiki. E o reikiano começa a aplicar. Novamente os campos se conectam. E vai sendo canalizado através do reikiano a energia rei. Como os campos estão conectados, aquela pessoa que veio num processo de dor, né, considerando que ele for fazer o reiki, está no processo de dor, o que na maioria das vezes é o que acontece. Poucas são as vezes em que um reikiano ou algum outro curador ele recebe alguém que está bem e vem para ficar mais bem ainda, né? Normalmente recebe as pessoas num processo de dor. Se ela não está conectado nas próprias emoções, apesar de ser um canal, a energia rei vai fluir por ele como canal. Mas o campo está conectado, então ela percebe as emoções. Se ela não está percebendo as próprias, ela começa a misturar com a emoção de quem está lá dentro. E daí a outra pessoa fica bem, vai embora, e o terapeuta fica um bagaço. Fica choroso, fica triste, vai para casa com dor. Se o paciente está com dor na perna, o terapeuta fica com dor na perna. Se ele está com dor de cabeça, o terapeuta com dor de cabeça. Se a pessoa tem um bloqueio no chakra laríngeo, ele acaba ficando com o pescoço duro. Porque ele entrou na história do outro. Ele entrou na história do outro. Ele não simplesmente sentiu aquilo, percebeu aquilo, canalizou para o lugar que estava e deixou que, quando o paciente fosse embora, aquela dor sumisse, pois já não tinha mais importância, apesar dele já saber que causou aquela dor. Não, ele entra na história, ele recebe aquela informação, não percebe as emoções e começa a reproduzir as mesmas coisas que o paciente estava sentindo. Isso não é empatia. Isso não é empatia de jeito nenhum. Isso é invigilância. Se ele sentisse no momento e percebesse as próprias emoções, quando o paciente fosse embora, ele ia parar de sentir aquela dor, porque ele já sabe que dor que é aquela, onde que tinha que aplicar e cessou. E aí já registrou no campo físico e energético aquela informação, então não precisa sentir caso o paciente volte de novo com a dor no mesmo lugar. Mas se ele está sentindo, atende 10 pessoas e vai para casa um bagaço, sem vigilância, isso não é empatia. Eu sinto forte a dor da outra pessoa e não consigo me livrar disso. Invigilância, não é empatia.
está com dó, está com tanta dó que quer carregar a dor do outro. Isso não é compaixão. Compaixão você não carrega a dor de ninguém. Você ajuda ao outro a resolver a própria dor. Compaixão é se pôr no lugar do outro sem se misturar ao outro, através da empatia. Perguntas? Sem perguntas? Bom, então só resumindo o que eu falei até agora, e se não tivermos perguntas, eu vou encerrar essa live. A intuição, ela está para a pessoa mais sensível e mais concentrada no aqui e agora. E ela é ótima para os processos de percepção da realidade instantânea e para processos de cura. Mas a empatia, ela tem um destaque ainda maior do que a intuição no processo de cura. Então, para processos de conexão sensível e para a vida cotidiana, que envolve somente o seu ser, a intuição, ela é maravilhosa. Agora, para processos que envolvem interação com outras pessoas e processos de cura, a empatia, ela é mais maravilhosa ainda que a própria intuição, porque ela permite entrar na dor de quem quer que seja e compreender de uma maneira mais profunda essa dor, sem se misturar na história do outro, e assim podê-lo ajudar de uma maneira mais certa. Porque se você sabe o que o outro está sentindo, mas você não está mergulhado naquela dor, fica muito mais fácil ajudá-lo. Porque você vai conseguir dar a ele aquilo que precisa, ou direcioná-lo para o que ele precisa. E isso é compaixão. Por isso, o tema da nossa live é empatia, a voz da compaixão. Porque uma vez que nós temos essa conexão empática, fica muito mais fácil fluir a compaixão por ele. E a compaixão não é simplesmente dar ao outro aquilo que ele acha que precisa. É dar ao outro aquilo que ele verdadeiramente precisa. E às vezes o que o outro precisa, e também assim aquilo que nós muitas das vezes precisamos, é aquilo que nós não queremos receber, mas é o que precisa ser recebido. Tá bom? Se não temos perguntas, eu vou encerrar essa live por agora. Então, agradeço imensamente a cada um que esteve aqui conosco essa noite e que nós podemos trocar um pouco dessa conexão
mesmo que seja virtual. Tenha uma ótima noite, um bom tour e até nossa próxima live.